Olá, olá, muito bom dia, boa noite, boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Filhos da Luz, que bom que você está aqui para assistir esse breve vídeo. Bom, eu espero que tenha ficado breve. É, Bom, a ideia do vídeo, ela surgiu durante um momento de estudo, né, e de reflexão ao mesmo tempo, e é um tema bastante pertinente que eu achei válido comentar sobre ele. Enfim, isso surgiu, a ideia surgiu durante um estudo do livro de Joel, mais especificamente Joel capítulo 2. Evidentemente, não vamos ler todo o livro de Joel, mas fica aqui o convite, o apelo para você fazer essa leitura, para você poder, enfim, compreender melhor o que a gente vai falar aqui. O livro de Joel, ele começa, é um livro pequeno, né? Ele possui aí 3 capítulos, né? É um livro pequeno e o livro começa com Deus, através do profeta Joel, né, falando para o povo de Judá, ou melhor, alertando o povo de Judá sobre um juízo que Deus exerceria contra o povo em decorrência da apostasia, em decorrência dos pecados aos quais o povo havia se entregado. Então, diante desse panorama, dessa situação deplorável, né, a qual o povo se encontrava, Deus anunciou um juízo. Porém, e a gente vê isso aí, capítulo 1, a primeira parte do capítulo 2 também. Fica o apelo para você ler com calma na sua casa. Porém, quando Deus faz o alerta de juízo, quando ele anuncia o juízo, Deus não simplesmente vai embora e vai exercer o juízo. Deus anuncia o juízo, mas depois de anunciar o juízo, Deus abre a possibilidade de arrependimento, de conversão. Por exemplo, veja Joel, capítulo 2, verso 12, até o verso 11, capítulo 1 e Joel, capítulo 2, até o verso 11, a gente encontra Deus anunciando o juízo que viria, em decorrência dos pecados e tudo que a gente já falou. Aí no verso 12, Deus diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Deus anuncia o juízo e logo em seguida Deus faz um apelo para o povo. Se convertam a mim, para que esse juízo, né, ele, quiçá, não seja necessário. Veja que Deus não simplesmente fala que existe a possibilidade de arrependimento. Deus podia falar o seguinte, ó, eu vou exercer juízo, mas se vocês quiserem aí, vocês se arrependam e eu perdoo vocês. Não, Deus não faz só isso. Deus faz um apelo, Deus faz um convite. Se convertam a mim de todo o coração. E ele continua nos próximos versos. Isso mostra o quanto Deus anseia perdoar e salvar. Isso a gente encontra, essa dinâmica, né, de anunciar juízo e apelar pela conversão antes do juízo, a gente encontra em outras partes da Bíblia. Por exemplo, dilúvio. Dilúvio, a partir de Gênesis capítulo 6, Deus anuncia juízo, mas Deus dá tempo para arrependimento. Outro exemplo, Nínive, livro de Jonas, livro do profeta Jonas. Deus anuncia juízo, mas ele dá tempo para o arrependimento. E aqui mais um exemplo em Joel, e existem outros também. Isso mostra para nós, de novo, o quanto Deus anseia perdoar, salvar.
Veja que curioso. O verso seguinte, o verso 13, explica pra gente o porquê de Deus dar tempo para o arrependimento. O verso 13 diz o seguinte: rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é amor e tudo mais que nós poderíamos falar. É por isso que Ele insiste tanto pra gente. Eu queria ler aqui mais 5 versos bíblicos. Eu te peço licença para ler esses 5 versos bíblicos que são belíssimos, que são maravilhosos, que são incríveis. E eu queria que esses versos ficassem no seu coração. Então, vem comigo, se você quiser pausar e abrir também e ler, vai ser ótimo para você. Se não, você anota aí, depois você lê com calma na sua Bíblia. Vamos lá. O primeiro deles está em Êxodo, capítulo 34, verso 6. Diz o seguinte: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. O próximo texto, Neemias, capítulo 9, verso 17, diz o seguinte, a parte final do verso 17. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Próximo, Salmo 86, 15. Dá uma olhada. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Salmo 103, 8, diz o seguinte: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. E o último, Jonas, capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Deus é bom. Guarda isso no seu coração. O Rei do Universo, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, Ele é bondoso para com a gente. Guarde isso no coração. Não se esqueça disso. Deus é bom. De que modo que você tem retribuído a sua bondade, a sua compaixão, o seu amor? Se você ainda não se arrependeu e não escolheu mudar de vida, não se converteu e não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus continua insistindo, Deus continua apelando para você. Aproveite isso. Aproveite isso. Não jogue a bondade, a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus no lixo. Aproveite isso que Ele te concede e te oferece e apela para você aceitar dia após dia. Que Deus te abençoe e que isso esteja no nosso coração. Forte abraço.